Paz e bem a todos. Estou aqui gravando essa breve mensagem na colaboração do Evangelho a essa casa amorosa, Getal, Grupo Espírita, Trabalho, Amor e Luz. Do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 16, e também na colaboração do Evangelho de João Evangelista, do capítulo 21, versículo 22. Que te importa a ti? Segue-me tu, disse Jesus. Se eu quero que ele fique, até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Pedro via de Jesus algo difícil na sua compreensão. Você vai morrer dolorosamente. Seu primeiro pensamento de Pedro, foi a comparação. E João? Se tenho que sofrer, será que ele também irá sofrer? Essa é uma forma comum para nós também nos dias de hoje, a comparação, pois estamos sempre nos colocando a comparar com o nosso irmão. Nós ansiamos em saber como vamos nos colocar em comparação com os outros. Não buscamos aceitar de forma simples aquilo que temos que passar. Estamos sempre a justificar, sempre a comparar. Existe algum tipo de exaltação? Se pudermos encontrar alguém menos eficaz do que nós, essa interrogação, ela se faz presente. Alguém menos eficaz do que nós. Nós exaltamos. Estamos sempre buscando justificar a nossa superioridade. Veja o quanto nós ainda temos que evoluir, né? Temos que nos aperfeiçoar. Um dos caprichos da humanidade é ver cada qual o mal alheio antes do próprio. Um capricho, né? E isso ainda nos assola intimamente o nosso ser. Para julgar-se a si mesmo, seria necessário poder mirar-se num espelho, transportar-se de qualquer maneira fora de si mesmo, a refletir, a se questionar: sou eu mesmo? A falar, a demonstrar todas essas atitudes mesquinhas? E considerar-se como outra pessoa, perguntando: que pensaria eu se visse alguém fazendo o que eu faço? Que pensaria eu? Como eu iria proceder ver uma outra pessoa agindo da mesma forma a qual estou agindo? Veja a reflexão do conhecer a ti mesmo, de buscar o seu aperfeiçoamento. É o orgulho, incontestavelmente, o que leva o homem a disfarçar os seus próprios defeitos, tanto morais como físicos. É o orgulho que ainda nos cabe no nosso íntimo, que nos encobre todas essas imperfeições da nossa falsa aparência. Se temos e somos dotados da nossa própria consciência, a qual levaremos após o nosso regresso ao plano espiritual, que será o nosso próprio juiz. O que será? Se não buscarmos aqui agora, nesse recomeço, a nossa real transformação. A paz na consciência, pararmos de comparar, aceitarmos mais a nossa condição existencial. Depende de nós. Cabe a nós buscarmos essa melhora, sermos sinceros, a começar por nós e com nós. Em nossas vidas, no trabalho e mesmo nas comunidades de trabalho cristão, muitas vezes observamos companheiros altamente preocupados com a tarefa conferida a outros irmãos de luta. Olha, estamos sempre apontando, sempre buscando em algum ponto, né, vigiar os outros e não os nossos atos para melhor. Quem estiver desejoso de saber a respeito do outro,
sobre o que será dele, estará deixando a própria luz de lado, trocando-a pelo julgamento, pelas aparências. Em outras palavras, estará deixando a verdade para endossar ilusão e a crença no tempo. Vejam, enquanto eu me preocupo com a vida alheia, eu deixo passar a oportunidade da minha transformação. O tempo passa tão rápido. A vida, ela é única, ela é individual, ela é exclusiva para todos nós. Temos e devemos entender que a nossa salvação depende única e exclusivamente de nós próprios, da nossa vontade, do orai, do vigiai, da própria condição na instrução da sua transformação. Se eu quero que ele fique até que eu venha, Jesus enfatiza a remoção da trave no olho, a qual mantemos. Estamos sempre apontando, mas não enxergando os nossos próprios defeitos. O Cristo virá no outro quando nós ouvirmos com os olhos da verdade o véu da ilusão, o julgamento segundo as aparências terá sido banido de nossa visão. O Cristo sempre esteve sendo o outro. O fato apenas aguardava a ser reconhecido e por nós mesmos. Quando eu vejo as imperfeições dos outros, eu vejo em mim, pois somos o espelho um para os outros. Se eu vejo bondade, se eu vejo amor, se eu vejo caridade, porque isso está habitando dentro de mim. Tenhamos que respeitar o momento de cada um, pois é dado a cada um o saber na sua evolução. Mas não esqueçamos que quanto mais eu adquiro o conhecimento, quanto mais eu busco no meu aprendizado, mais serei cobrado, pois aqui muito cuidado, muito será pedido. Essa é uma lei da natureza. Se detenho o conhecimento, por que me manter-me na ignorância, a desprezar o meu irmão, os conceitos básicos, doutrinários cristãos, que é esse amor, é se colocar no lugar do seu próprio irmão, ajudá-lo, estender a mão, né? É justo examinar, entretanto, como se elevaria o mundo se cada homem cuidasse da sua parte, nos deveres comuns com a perfeição e a sinceridade. Veja que a evolução do próprio orbe, ela está ligada diretamente à nossa condição evolutiva. Aqui estamos, mundo de provas e expiações, nós ainda colocados nessa condição, dessa ordem moral, né? Espíritos em evolução, espíritos ainda na condição imperfeita, mas nos esforçando diariamente para a nossa melhora. Somos convocados e atribuídos a cada um de nós obrigações diferentes, cada qual com a sua missão, com a sua condição. Convém, desse modo, atendermos com perfeição aos deveres que nos foram deferidos. Cada qual necessita conhecer as obrigações que lhes são próprias. A minha vida, a condição a qual me propus no meu planejamento reencarnatório, ela é diferente da de vocês. Muitas das vezes busco a virtude do amor, da paciência, do próprio silêncio para o meu aprimoramento. Outros já vêm com uma outra condição na sua evolução, na sua passagem aqui na Terra. Nesse padrão de conhecimento e atitude, há sempre muito trabalho nobre a realizar.
Como bem disse Jesus, nenhuma das ovelhas de meu Pai se perderá, mas todas elas terão que pagar ceitil por ceitil do que devem. Equivale dizer que nenhum de nós estará mergulhado em um sofrimento eterno, pois Pai é de infinita bondade e sempre está de braços abertos nos dando novas oportunidades para novos recomeços. Quando reconhecemos da nossa condição, do nosso desejo de transformação, temos a oportunidade do recomeço, desse novo caminhar, mas no bem, na própria condição do caminho correto, que é Jesus. Na tua condição humana, necessitas dele, a fim de cresceres, saindo dos seus limites, para o infinito do seu amor. Jesus veio ao homem para humanizá-lo, sem dúvida. Cabe-te agora esquecer por momentos das tuas pequenezes e recebê-lo, assim cristificando-se no logro da tua realização plena, total. Ou seja, ser um verdadeiro cristão. Reconhecer, né? Mensagem de Divaldo Pereira Franco, pelo espírito de Joana de Ângeles. Que bênção, né? Que bênção a mensagem desse Evangelho. O que te importa a ti? Se tem a mim, Jesus, como seu caminho, sua verdade, a sua vida, que te importa a ti? O que fazes o teu irmão? Segue-me tu. O Evangelho, ele é justamente o caminho a seguir, na interpretação correta do sentido da vida, mas viver intensamente, pleno na convicção que era um ser maravilhoso, bondoso para contigo, para com o próximo. Não esqueçamos, pois Deus nos ama de forma igual. Jesus, como nosso guia, ele nos dá a oportunidade desse recomeço. Como dito aqui, teremos sim que pagar até o último ceitil de tudo aquilo que temos a cumprir, a resgatar em nossas vidas, né? Faremos, mas de forma ordenada. Quanto mais eu exercer o bem, quanto mais eu me permitir conhecer o real sentido de servir ao Cristo, me tornarei um ser melhor para comigo, para com o próximo, para com Deus. Queridos irmãos, deixo aqui esse agradecimento pela oportunidade na contribuição desse vídeo do Evangelho de Jesus. Obrigado.